Olá, Carolina, boa tarde. Tudo bem? Como estamos todos? Tudo bem, Carolina? Carolina Barcelar. Deixa eu diminuir aqui o telefone para não fazer barulho. Carolina, você só está me ouvindo? Você só vai conseguir falar comigo pelo chat, tá? Só no chat que você vai conseguir falar comigo. Ah. Vou te dar uma boa tarde aqui. Está me ouvindo, Carolina? Vê se está me ouvindo. Ah, você está me ouvindo. Boa tarde, minha flor. Então, minha querida, como é que tá a questão da... Tá sem áudio, né? Eu tô vendo que tá. Então, me fala só uma coisa. Como é que tá a questão da AP1? Você tá indo bem? Seu grupo tá entendendo? Você tá sozinha? Você tá em grupo? Como é que tá? Tá entendendo o que é que eu faço aqui? Eu vou ter que fazer. De qualquer forma, eu vou ter que fazer para deixar gravado. Mas, assim, para você que está presente, tem alguma coisa na P1 que está, assim, te deixando em dúvida? Alguma coisa que você queira me perguntar? Bom, Carolina, eu vou começar aqui, eu vou abrir aqui a AP1, eu já devia ter deixado aberta, e vou... Esse quadrinho aqui é a AP1 de legislação. Pronto. Tá. Não consigo ouvir nada, estou vendo as configurações. Tá. Eu vou esperar então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, né, aqui, começar a mostrar e de qualquer forma, né, vocês terão tudo gravado, tá? E essas horas assim ao vivo acontecem essas coisas, né? Então eu vou abrir aqui, ó, tá. Então aqui é a nossa aplicação prática, né? A nossa AP1, ela gira em torno do homeschooling. Então, o homeschooling é uma prática, né, que anteriormente só existia, né, nos Estados Unidos. Então, nós não tínhamos no Brasil o homeschooling, que é a educação domiciliar, né, gente? Então, essa educação domiciliar, ela apresenta, né, benefícios, né, e apresenta também algumas contradições. Vai depender da situação do nosso aluno, né? Então, aqui a gente diz assim: hoje, mais do que nunca, os pais administram a educação virtual e domiciliar de seus filhos,
né? Então, apesar de diversos benefícios oferecidos pelo ensino domiciliar, esse tipo de aprendizagem não é nada fácil para pais e alunos. É difícil ter um espaço pedagógico organizado e estruturado, né, em sua própria casa. Na verdade, pode acabar sendo um ponto de frustração, até mesmo fazer com que os alunos não cumpram as devidas tarefas, os objetivos de aprendizagem em tempo hábil, né? Então, além disso, as matérias do seu filho ou filha são bastante dinâmicas. E se você tiver mais de uma criança, a complexidade aumenta, porque já pensou? Você ter que cumprir um currículo? Bem, então está aqui. Pois bem, como os pais podem ajudar e educar seus filhos virtualmente em casa da melhor forma? Refletimos. Então, tá bom. Falando em homeschooling, então, eu estou querendo dizer que no Brasil, o homeschooling começou a ser cogitado no governo passado, né, porque estávamos na pandemia. Então, no período de pandemia, nós tivemos as educações. Nós tivemos as aulas online, nós tivemos aí, né, o ensino híbrido em alguns momentos e tudo isso. Então, começou a cogitar-se, então, a questão do homeschooling, que é uma prática, né, de ensino domiciliar apenas que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, né, entre famílias, vamos dizer assim, entre algumas famílias, tá? Nem todos utilizam esse tipo de educação. Então, a educação domiciliar, ela no Brasil estava tentando, né, se adequar aos nossos padrões e também tentando adquirir da justiça, né, esse consentimento para que o homeschooling acontecesse no Brasil. Então, o homeschooling ele tem várias reservas. Nós precisamos de ter um currículo montado, nós precisamos de um planejamento de aula constante, nós precisamos de pessoas capacitadas para trabalhar com essas crianças em casas. Por quê? Porque nós precisamos documentar, né, o ensino-aprendizagem. Então, quer dizer que nós precisamos ter bases. Carol. Olá, Carol. Boa tarde, Carol. Estou falando aqui da AP1, tá? Boa tarde. A gente só consegue se falar pelo chat, tá bom? Qualquer coisa, escreve no chat para mim, tá, Carol? Então, no Brasil, estão tentando, né, desde 2020, né, a ideia surgiu em 19, mas com a pandemia ficou bem mais propensa, né, a acontecer, já que os alunos estavam tendo aulas online, né, durante a pandemia. E aí, então, o que acontece? Nós temos autorização do MEC para homeschooling? Ainda não. Ainda não temos autorização do MEC, né? O Brasil ainda está tentando ter autorização para ter educação domiciliar. Agora, como eu falei anteriormente, quais são as vantagens e as desvantagens? Eu não vou dar spoiler aqui, porque isso já faz parte do nosso trabalho. Então, aqui vocês vão responder, né, aqui o que eu estou perguntando, né? Número 1, né, pesquise o que é homeschooling. Letra B, quais os critérios previstos na lei ou projeto de lei, né, ainda, para a educação domiciliar no Brasil. Descreva 3 vantagens da educação domiciliar e escreva 3 desvantagens. Assista o vídeo e faça uma conclusão geral sobre o tema, ok? Então, vocês vão responder as perguntas, assistir o vídeo e fazer uma conclusão geral sobre o tema. Então, orientações, tá? O trabalho deverá ser feito no máximo, poderá ser feito em grupos de no máximo 5 pessoas, que já é muito, tá? Se for menos, eu agradeço, tá? Isso aqui, eu acho que eu errei, era só 3, mas botei 5, agora eu vou ter que segurar, né? Então, se fosse até 3, eu ficaria mais feliz. Eu acho que eu dei uma
uma erradinha aqui, mas eu vou aceitar, tá bom? Porque aí vocês não têm culpa. Número 2, após a elaboração do projeto de pesquisa, cada estudante deverá postar a atividade, mesmo que tenha sido realizada em grupo, né? Os que fizeram em grupo, poste o arquivo no AVA contendo seu nome e os demais colegas. Essa atividade deverá ser desenvolvida em Word ou PDF. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que não está escrito aqui, questão das referências, tá? Todo trabalho acadêmico tem que ter, ao final da pesquisa, ao final do trabalho, né? Ao final do desenvolvimento, tem que ter referências bibliográficas. Por quê? Porque um trabalho acadêmico, ele não é vindo do nada. Ah, professora, mas eu só tenho o vídeo que você indicou. Não importa. O que eu indiquei vai entrar nas referências e tudo mais que você tiver pesquisado, ok? Então, não pode haver trabalho nem para minha disciplina, eu acho que nem para a disciplina de nenhum colega, porque trabalhos acadêmicos precisam de referências e perde ponto se não tiver referência na pesquisa. Tá legal, gente? Então, para deixar bem claro isso, é necessário que o trabalho tenha referências. A capa, né? Fazer a capinha lá com o nome da universidade, o curso de vocês, né? Colocar os componentes do grupo, ou se também for individual, não tem problema, colocar o nome da pessoa e começar a desenvolver, fazer um desenvolvimento, né? Uma introduçãozinha sobre o tema. Depois o desenvolvimento é o que eu estou pedindo aqui no corpo aqui da orientação, e no final a conclusão, tá bom? E depois referências. É esse tipo de trabalho que eu gostaria que vocês entregassem. Ah, professora, pode ter ilustração? Pode, adoro ilustrações, adoro imagens, podem colocar imagens, ilustrações do domínio público, aquilo que vocês considerarem importante, tá? Eu gosto de ver imagens, eu acho que me dá um incentivo, assim, né, para correção, porque às vezes é muita coisa escrita, assim, e fica cansativo, aí aquela imagenzinha dá uma quebrada ali na minha atenção, tá legal? Então, sobre a P1, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu quero saber se vocês têm alguma coisa a perguntar, tá? Eu vou olhar aqui no chat se vocês querem perguntar alguma coisa sobre a AP1. Lembrando que essa nossa web vai estar gravada, né? O prazo de entrega da AP1 está lá no calendário de vocês. Sinceramente, eu não sei qual é o prazo de entrega agora aqui, mas eu vou postar para vocês, tá? Já que vocês estão perguntando, eu vou até anotar aqui a pergunta. O prazo de entrega, mas está no calendário. Quando você abre o AVA, tem lá o seu calendário? Então, deixa eu ver aqui, prazo de entrega. Eu vou anotar aqui e depois eu respondo para vocês. Tá bem? Pronto. Eu vou responder para vocês depois. Tá, Carol? Então, eu estou com o calendário aqui. Não sei se eu estou com o calendário aqui. Peraí. Eu estava. Peraí. Eu estou com o calendário aqui. Eu não sei se 14/9. Peraí que eu vou olhar aqui. Eu vou ter que olhar lá. Ó, vou responder agora, porque parece que eu tenho aqui. Não entendi muito bem quando a senhora falou imagem. Imagem é foto, gente. Imagem é foto. É colar, copiar e colar. É foto, imagem sobre homeschooling, criança estudando em casa. É o assunto que a gente está. Se quiser colocar uma fotinha, colocar uma imagem, né? Uma gravura, eu não sei qual o nome que vocês dão, mas para mim é imagem.
Entendem o que é? Ah, também tem outra pergunta. A gente acessa instruções do trabalho da P1 na aba da P1, certo? Certo, certo, certo. Na aba da P1. Aqui está dizendo período de agendamento da P2N1, né? Data limite para o envio da N1 é dia 1º do 10, tá? Vocês têm até 1º de outubro. Deixa eu colocar no chat. Está escrito aqui que é até dia 1º de outubro, tá? No meu calendário, mas nós podemos ver o calendário de vocês lá naquela primeira página para ter certeza. Aqui no meu calendário diz que o último dia é o dia 1º de outubro, tá? Mas a gente pode se certificar disso. É porque eu tinha dado uma olhada antes, só aparecia sobre enviar trabalho. Não, você tem que enviar o trabalho quando o trabalho está pronto, você entra lá e envia. Mas eu coloquei todos os trabalhos, você sabe que eu coloquei em avisos, né? Porque deu um problema na Mediateca e a Mediateca sumiu com os artigos, sumiu com algumas coisas. Então, eu peguei e postei o trabalho em avisos. Qualquer problema que você tenha, é só me falar. Tá bom, Carol? Mas ele está lá em avisos, tá? Eu postei o trabalho e tudo direitinho lá, tá? Mas ele tem que estar no acesso da AP1 mesmo. Foi lá que é o lugar certo e foi lá que eu coloquei da primeira vez. Tá certo? Tá, então tá. Bom, pessoal, agora, né? Nós estamos falando de legislação e políticas públicas, então eu quero deixar claro para vocês que essa disciplina ela só tem 6 unidades de ensino, 6. Então, todas as outras disciplinas, vocês vão encontrar um material com 8 unidades de ensino, mas essa só tem 6, tá certo? Então, é isso. Não se preocupem, porque, mas cadê a 7? Cadê a 8? Não, só tem 6. O material de vocês só tem de 1 a 6, tá? Então, tá bom. Então, eu vou abrir aqui a outra aba, que é para eu começar um pouco da explicação sobre a nossa disciplina, né? Eu coloquei uns vídeos muito bons para vocês. Eu acho que foi em multimídias. Multimídias está lá, da professora Fernanda. Ela é uma professora de Brasília e ela tem uma explicação também bastante didática, tá? Sobre a Lei 9.394 de 96. Tá, gente? Peço a vocês que assistam o vídeo dos vídeos. Eu não sei se são. Bom, tem vários, eu acho que são 5 ou 6, um negócio assim. Peço que vocês assistam os vídeos da professora Fernanda, tá? Tem os meus também, que vão ajudar vocês a entender um pouco mais da LDB, tá certo? Então vamos lá, hoje, né, eu quero fazer a parte introdutória da nossa disciplina. Então aqui eu trouxe o mapa mental, tá? É, de como é que a LDB foi inspirada. Bem, primeiramente eu tenho a dizer para vocês que a LDB número 9.394 de 96, ela foi, primeiramente, ela foi criada conjuntamente com a Constituição Brasileira de 1988 e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são 3 documentos que falam a mesma coisa, têm os mesmos princípios da educação brasileira, tá? A nossa LDB 9.394 de 96 é a primeira? Não, não é a primeira, né? Antes dela, teve mais 2, tá certo? Então, a nossa LDB, em conjunto com a Constituição Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a educação ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então, isso quer dizer que a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando, né, no seu preparo
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, segundo artigo 1 e o artigo 2 da LDB 9.394, de 96. Então, a educação, esse acompanhamento é dever da família e do Estado. Tá? Então, hoje em dia, se você sabe que tem crianças que estão fora da escola, que tem crianças que não frequentam a escola, isso aí cabe uma denúncia, porque é lei. Nenhuma criança pode estar fora do ambiente escolar em idade de aprendizagem, certo? Bom, sendo criança, vai estar na idade de qualquer tempo. Então, a educação, né, segundo o artigo 1º, abrange processos formativos que se desenvolvem nos estabelecimentos de ensino, né, que são as escolas, ensino e pesquisa, no trabalho. Então, a educação, quando eu falo em educação, eu estou falando em educação de crianças, de jovens, de adultos, de idosos. Então, a educação pode se desenvolver, abrange processos formativos. Por que formativos? Porque é o lugar onde se confere diplomas, certificados. Então, esses estabelecimentos são formativos, tá? No trabalho, manifestações culturais, né? Esses locais, eles conferem a essas pessoas valores culturais, valores humanos, valores morais, na família, na convivência humana e nas movimentações sociais e organizações da sociedade civil. Então, aqui é o artigo 1º. Então, o artigo 1º ele é muito abrangente, né? Ele foca no Estado e na família como responsáveis pela criança, por essa criança, e que qualquer negligência, né, haverá punição dentro, né, das formas da lei, que a criança tem os seus direitos de estudar, de crescer, desenvolver, né? E, em primeiro lugar, a família é responsável por esse encaminhamento e o Estado é responsável em proporcionar ambientes institucionais, como escolas, de forma gratuita, né? Obrigatoriamente gratuita, a todas as crianças, jovens, né? E adultos também. Estamos falando de educação básica. Ensino superior, não é. O governo não é responsável por dar ensino superior de graça para toda a população, não, tá? Mas educação básica, sim. Bem, com relação à educação básica, né? Dentro da educação básica, nós temos, dentro da educação básica, nós temos aí a educação infantil, né? Nós temos o ensino fundamental 1 e 2, e nós temos o ensino médio, certo? Isso é educação básica. Só que o Brasil ele se divide em dois tipos de educação, apenas dois, que é a educação básica, pelo qual já citei agora, e a educação superior, né? Então, como eu coloco aqui, ó, então, dentro dessas etapas de ensino, eu já coloquei aqui, ó, educação básica e educação superior, né? Educação básica é formada por educação infantil, ensino fundamental e médio, e educação superior é a graduação, é a licenciatura, né? Nós temos as pós-graduações, os lato sensu, stricto sensu, tudo isso. Dentro da educação básica, nós temos uma coisa chamada modalidades de ensino, tá? Então, modalidade de ensino, ela traz uma educação voltada para um público, né, especialmente específico, né, de uma área que necessita de um pouco mais de atenção. Então, as etapas e modalidades de ensino, né, elas giram em torno aqui, né, de vários níveis. Atendimento escolar, hospitalizado, a Secretaria de Estado de Educação, né, vai oferecer o atendimento hospitalar. Então, o pedagogo ele pode trabalhar, né, no atendimento escolar hospitalizado, né, hospitalar.
com crianças internadas, né, gente? Então, nós que fazemos pedagogia, nós podemos tentar essa área aí do atendimento educacional hospitalar, tá? Então, a gente não precisa atuar só em escola, nós podemos atuar em museu, podemos atuar em hospital, nós podemos atuar em ONGs, nós podemos atuar em igrejas, nós podemos atuar em várias vertentes, tá? O pedagogo, nós aqui, vocês se formando, né? Nós temos alguns públicos distintos aqui. Educação de jovens e adultos, né? Que é a EJA, educação especial, educação de jovens e adultos para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade na idade própria, educação especial para os alunos que possuem algum tipo de deficiência, né? Educação infantil para os nossos pequenininhos, educação profissional, que fala da tecnologia, fala de uma formação específica no ensino médio, a educação superior, que é a graduação, a pós-graduação, a licenciatura, o ensino fundamental, que a gente já sabe, e o ensino médio. Isso aqui é o que nós temos, né, as etapas de ensino. Mas, quando eu falo em modalidades, aí é diferente. Modalidades de ensino, tá? Eu tenho educação de jovens e adultos, educação especial, educação indígena, educação do campo, educação tecnológica, tá? Educação profissional tecnológica, EAD, desculpe, passei aqui, EAD, tá? E aí nós vamos aqui, então, conhecer uma a uma, né? E vamos falar um pouquinho de cada uma delas, das modalidades de ensino. Tá? Então, começo aqui pela educação de jovens e adultos, que a LDB 9.394 de 96 deu uma dignidade muito grande a essas pessoas. As pessoas que não tiveram oportunidade na idade própria, pessoas que moravam muito distante da escola, pessoas que tiveram que trabalhar para sustentar a família desde cedo, pessoas que tiveram problemas de saúde, pessoas que foram, enfim, gente, que tiveram vários tipos de problemas e não tiveram oportunidade de estudar na idade própria. Temos também os indisciplinados que não conseguiam assistir aula, não conseguiam aprovação, atrapalhavam as aulas e também foram parar na educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos ela funciona como um supletivo. Mas a Lei 9.394 de 96 trouxe a essa modalidade de ensino uma dignidade muito grande. Por quê? Porque esses alunos passaram a ter uma escola pública, gratuita, é, podem ter alimentação, podem ter uniforme, podem ter material escolar, e isso, e até o cartãozinho da passagem. O que facilita a ida e a vinda e a permanência desse aluno no ensino público. Desculpem, eu estou bebendo um pouquinho d'água aqui, porque eu estou precisando. Então, a EJA, como modalidade de ensino, ela pretende qualificar essas pessoas, né, para o trabalho. Né? Então, a gente encontra aí na EJA, na LDB 9.394 e 96, a EJA no artigo 37 e 38, né? Que muitos alunos, jovens e adultos, são até analfabetos. Outros precisam de dar prosseguimento, outros precisam aprender um pouco mais, mas cada um no seu nível. A educação de jovens e adultos ela vai da alfabetização até o ensino médio. Tá? Nós, pedagogos, estamos aptos a dar aula nessas classes? Sim, sim, estamos sim. Por isso é que vocês têm a disciplina de EJA. Deve ser com outro professor, mas tem sim. Né? Na pedagogia, vocês têm. Temos que dar aula na educação de jovens e adultos? Sim, o pedagogo tem essa habilitação. Tá? Então, educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino.
A outra modalidade de ensino que está no artigo 58 é a educação especial. É uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas e modalidades. Por quê? Porque em todas as classes, seja do ensino fundamental, desculpe, da educação infantil ao nível superior, nós temos alunos incluídos, tá certo? Então, a educação especial, ela é uma modalidade de ensino, né? Consta no artigo 88 que essa modalidade é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, né? E que, no contraturno, depois dessa criança estudar numa classe regular, ela, no contraturno, ela vai passar para uma classe especial, para uma sala de atendimento especializado, para uma sala de recursos, ok? Mas o ideal é que ela tenha interação dentro da classe regular e no contraturno ela possa estar trabalhando dentro de uma classe especial que possa lhe dar atendimento mais especificamente para o seu tipo de problema. Então, aí, na educação especial, nós temos o aluno com diversos transtornos neurológicos e também os superdotados, tá bem? Então, o atendimento educacional especializado, sala de recursos, sala multifuncional, centro de AEE, isso tudo é encontrado em escolas públicas para que esse aluno frequente, preferencialmente no contraturno. Então, ele tem a sua turma da classe regular, né, junto com todos, e depois ele tem um atendimento, né, no contraturno que seja específico para as suas necessidades, ok? Então, esta é a segunda modalidade de ensino que eu estou mostrando aqui para vocês. No artigo 39, eu vejo a educação profissional é uma modalidade de ensino que fala, né, sobre eixos tecnológicos, né, formação especializada, né, é também uma modalidade de ensino, por quê? Porque ela traz aí um aspecto já profissionalizante. Então, é uma modalidade de educação para uma dimensão assim do trabalho e gira em torno da ciência e da tecnologia, ok? Então, essa é a terceira modalidade de ensino, que também é encontrada nas escolas públicas. Aqui eu falo melhor um pouco dessa educação profissional e tecnológica, né? E, né, colocamos aqui que é importante, né, que ela se integre a diferentes níveis, desculpe, e modalidades de educação e dimensão, né? No ensino regular e outras modalidades também. Ela pode, por exemplo, a educação profissional, ela pode se integrar à EJA? Pode. Ela pode se integrar à educação especial? Pode. Ela pode se integrar ao ensino à distância? Pode. Então, o importante é que ela esteja, né, integrada a todo tipo de trabalho educacional. Aqui, a educação rural, a educação no campo, é a nossa, acho que é a quarta, né? A quarta modalidade de ensino que nós estamos mostrando. Existe isso, professora? Sim, existe sim. O pessoal as pessoas que trabalham, né, fora, né, dos centros urbanos, as pessoas que trabalham com o cultivo da, com o cultivo da planta, o cultivo da alimentação, com animais, com a pesca. Esse pessoal todo tem um apoio aqui diferenciado desta modalidade de ensino, que é a educação rural ou do campo. Então, eles têm disciplinas que giram em torno dessas atividades, o que nós, aqui nos centros urbanos, não temos. Então, eles têm aulas que ensinam o que é importante para a sua vivência, o que é importante para o seu cotidiano, certo? Que é o plantar, que é o colher, que é o cultivo da terra, o cuidado com a terra, né? A irrigação, é a pesca, né, gente? É o cuidado com o animal, enfim. O pessoal tem essa modalidade de ensino quem mora mais para o interior, né? Quem mora no interior mesmo de cada estado. É uma modalidade de ensino. Essa formação básica do campo,
né? É para a população rural, como eu já disse, e atende essas peculiaridades aí de cada região, né? Então, ela está contida nos conteúdos curriculares e as metodologias apropriadas aí, elas se organizam, né? Se adequando ao calendário escolar e ao ciclo agrícola, né? E ao ciclo das condições climáticas também, para que as pessoas possam ter esse tipo de aprendizado, né? E também trabalhar, né? Na terra, com gado, enfim, com a pesca em tudo que nós já falamos anteriormente. Então, eles têm aulas específicas, né, sobre esses assuntos. Aqui eu estou falando da educação indígena. Aqui, educação indígena, e tem também, eu não sei se essa é a quinta, né? Educação indígena e tem também a afro. Então, aqui, na educação indígena, o que é importante dizer? Que esse aluno ele estará dentro da sua própria tribo e que quem vai ministrar a aula para esse aluno são pessoas da própria tribo. Mas como? Saem adultos, vêm para as universidades, né, dos grandes centros como Rio, São Paulo, BH, enfim, né, Santa Catarina. Então, as pessoas vêm, os índios saem, aqueles que querem ter o ofício do magistério, né, e aprendem nas universidades, né, saem de lá formados, graduados, voltam para a tribo e trabalham dentro da sua língua, da língua materna. Então, a educação escolar indígena, ela não pode mudar a língua. Ah, não, você tem que falar o português clássico. Não. Eles aprendem na linguagem de cada tribo. A especificidade das tribos permanece. A cultura deles é respeitada. Então, eles aprendem diversas coisas, mas jamais tentando mudar essa linguagem ou tentando mudar a sua cultura e seu modo de vida. Então, isso aqui também, a educação escolar indígena, também é uma modalidade de ensino. Então, isso que eu falei, vocês vão ler aqui, que é uma modalidade de ensino, né, nas terras indígenas e suas culturas, né, e respeitando as especificidades ético-cultural de cada povo, tá? Então, prevalece ali a cultura indígena, né, a estruturação, funcionamento de escola indígena, e é assim que é feita essa manutenção, tá? Aqui, a educação escolar quilombola é uma modalidade de ensino também, é desenvolvida em centros, né, e terras de cultura que é, estão reservados, né, às comunidades quilombolas, tá certo? Então, aqui também respeita-se a linguagem, respeite-se a cultura, né? E a estrutura e o funcionamento das escolas quilombolas, elas devem ser reconhecidas e valorizadas, né? Sobre a sua diversidade cultural. Então, dentro do que eles conhecem, dentro da sua própria cultura, eles precisam ser respeitados e também devem ser formados e capacitados ao trabalho. Agora que eu acho que é a última, né? É a nossa última modalidade de ensino, que é a educação à distância, muito conhecida por nós, né? Que trabalhamos, eu trabalhando na EAD, vocês estudando na EAD, eu também já estudei, né? Na educação à distância, né? Sou professora da Unigran Rio há 9 anos, na educação à distância, né? Uma oportunidade única na minha vida, uma coisa maravilhosa que me aconteceu, e eu estou aqui, graças a Deus, até hoje. Espero que Deus conserve, que eu ainda fique muitos anos na educação à distância da Unigran Rio. Por quê? Porque a educação à distância da Unigran Rio me mostrou um outro universo que eu não conhecia. Então, eu sou um professor formado para aula presencial. E aí, a esses 9 anos que eu trabalho na EAD, eu conheci uma outra forma de ensinar. E se não fosse essa minha prática, se não fosse esse trabalho maravilhoso que eu tenho na educação à distância,
eu também não teria conseguido responder, né, ao período de pandemia, como muitos professores não conseguiram, né? Então, a educação à distância, ela emerge sobre a questão geográfica, não importa onde você está, nem onde eu estou, nós estamos interagindo, aprendendo e compartilhando, né? A educação à distância possibilita, né, as pessoas que trabalham muitas horas por dia, possibilita as pessoas que têm problemas de locomoção, possibilita as pessoas que estão internadas, possibilita as pessoas que não têm horário para entrar e sair de faculdade, né? E possibilitam as pessoas que realmente querem estudar, que querem aprender, que querem ensinar. Todos os professores do futuro farão parte da EAD. Então, a gente tem colocado isso nas formações, né? Se preparem. Não é porque vai voltar uma pandemia, não, apesar de que está voltando, né? Mas não é porque vai voltar com a mesma dimensão, com a mesma proporção, com distanciamento e isolamento. Eu espero que não. Mas porque é a educação do futuro, é a educação à distância, certo? E é uma modalidade de ensino. Tá bem, meus amores? Então, eu termino aqui as minhas colocações, né, sobre a aula de hoje, sobre um pouquinho dos artigos, um pouquinho da educação à distância, e se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui para responder, tá? Perguntem aqui no chat para mim. Querem perguntar? Então, turma, vocês estão aí? Carolina, Carol, olá. Tá todo mundo aí, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Bem, essa aula vai estar gravada, né? Vocês querem falar alguma coisa, pessoal, comigo? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá? Hein, turma? Vocês estão aí? Eu acho que vocês não estão me ouvindo, não, né? Não estão me ouvindo, não, turma? Alguém ouvindo? É, tô achando que houve algum problema aí. Tô vendo vocês aqui online, mas não tô vendo, vocês não estão falando nada. É, talvez vocês não estejam mais me ouvindo, né? Bem, pessoal, eu acho que não estão mais me ouvindo. É, essa web aula ela vai ficar gravada, tá bom? Vou deixar tudo certinho lá para vocês, tá? Esse material estará junto, tá bom? Então, eu vou me despedir aqui de vocês, já que o pessoal não consegue falar nem no chat, né? Então, eu vou ter que me despedir, né? E deixar para vocês a nossa gravação. Bom, de qualquer maneira, é um prazer, né? Foi um prazer estar com vocês, tá? E eu espero que na próxima, né, que a gente possa estar junto aí, né? E que a gente possa compartilhar mais, porque eu acho que o pessoal parou completamente de falar, então é porque não pode não estar ouvindo, né? Eu aguardo vocês, então, na nossa próxima web, né? Eu gostaria que vocês
também falassem alguma coisa, que mandassem mensagens para que eu pudesse interagir com vocês, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima, até a nossa próxima web, certo? Um abraço a todos. Infelizmente, acho que caiu. Ah, tem alguém aqui no chat? Vocês ouviram o que eu falei? Ah, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Passou rápido, porque, né, é 1 hora, né, de aula. Nós já temos aí quase 50 minutos, né? E eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa a perguntar, se querem falar alguma coisa. Ah, que bom, graças a Deus. Então tá bem, Carolina, tá bem. Se você não tem nada a perguntar, tá ótimo. Essa gravação vai ficar para vocês, tá? Mais tarde eu vou postar, tá? E agradeço a presença de vocês, um prazer estar com vocês e deixo meu beijo aí, um beijão para todos, tá? E até a próxima, então. Desejo aí uma excelente tarde, um excelente feriado para todos. Tá bom? Beijão. Ah, sobre educação indígena? Ah, tá. Ah, então tá bom. Já expliquei. Tá certo. Então você já entendeu? Então fica tudo bem. Boa tarde, gente. Então até a próxima.